a já ver com esses olhos, né? Que a sua barbearia, além do seu local de trabalho, ela é a sua empresa, né? E independente de onde ela estiver, se ela for na garagem da sua casa, tá? Se ela for lá num cômodo que você reservou, não importa. Não importa onde a sua barbearia esteja, ela é uma empresa, né? Independente se você tem o CNPJ aberto ou não, tá? É importante que você enxergue que a sua barbearia é uma empresa, tá? E você precisa tratá-la ela como uma empresa, para que ela tenha uma saúde financeira futura. Então a grande verdade é que você, mesmo você sendo barbeiro, trabalhando sozinho, que você não tem um CNPJ, tá? Você é um colaborador dentro da sua empresa, você é o funcionário número 1 dela. Mesmo que você não tenha CNPJ, que a sua barbearia lá na garagem da sua casa, tá? Você é um colaborador dentro dela e ela é a sua empresa. Então você precisa tratar ela como uma empresa para que ela cresça, tá? E você possa aí se expandir, sair da garagem para um lugar maior, tá? E é bem por aí que funciona. Então a gente vai estar passando algumas dicas aqui. Eu espero que venha agregar valores aí para vocês, tá bom? É importante falar que isso daí você já tem 22 anos de experiência, né? Então é muita coisa que você já passou aí que o pessoal pode estar evitando, né, Billy? Alguns erros, né? Exatamente, cara. Nesses 22 anos, né, que eu atuo como barbeiro, eu já errei bastante. Confesso que foi muito erro, cara. Vamos dizer assim, é muito erro até você conseguir acertar alguma coisinha. Então é melhor aprender com o erro dos outros do que com os nossos mesmos, né? Eu posso garantir isso, cara. Era melhor eu ter aprendido com o erro de alguém do que com os meus próprios erros. Mas, como se diz, a hora sempre é agora, né? Não importa se você está começando agora, se você está já no ramo aí há 20 anos, não importa. A hora de mudar é agora, né? De tentar errar menos, né? A gente vai errar a vida inteira, né? A gente não está prevenido a isso. Mas a hora sempre é agora. Então, uma grande dica, né, é que você enxergue que você é um colaborador lá dentro da sua empresa, tá? Aí mais pra frente um pouquinho agora você vai entender porque eu estou dizendo isso, para que você seja um colaborador dentro da sua empresa. Então, como um colaborador, você precisa cumprir horários, é importante de tudo, tá? Principalmente se você ainda está novo, está começando agora, tá? Então, se você tem lá sua barbearia e ela é sua empresa, então ela precisa abrir, um exemplo, às 8 da manhã, tá? É só um exemplo. E que vai fechar às 8 da noite. Então você precisa estar lá nesse horário. Então você tem que cumprir esse horário. Por que é importante? Porque o seu cliente passa lá, o seu futuro cliente possa passar lá, te ver lá dentro, aí no outro dia ele passa de novo, e aí na terceira vez que ele lembra de você para cortar o cabelo, ele vai lá e você não tá, porque às vezes você abre às 8, às vezes você abre às 10, às vezes você vai almoçar meio-dia, volta às 2, às vezes você vai almoçar às 10, volta às 5. Tá? Então, é por isso que você tem que entender que você é um colaborador e você precisa cumprir horários dentro da sua barbearia. É muito importante isso. E uma vez que você enxerga que você é um colaborador, tá? Você também precisa ter a divisão de bolsos. Tá? O que é essa divisão de bolsos? Divisão de dinheiro. Não é todo o dinheiro que entra dentro da sua barbearia que ele é seu. Tá? Porque uma grande porcentagem dos barbeiros fazem isso. Eles trabalham o dia todo, enfiam o dinheiro no bolso, vai embora para casa e aí ele já sai no meio do caminho, às vezes gastando todo esse dinheiro e quando chega aí o dia de pagar o aluguel, o dia de pagar o talão de luz, né? Às vezes estraga uma máquina e aí ele não tem dinheiro para substituir, para comprar, e aí ele vai entrar em dívida, ou ele vai ficar desesperado, ou simplesmente ele não vai conseguir atender o cliente dele porque a máquina dele quebrou e ele só tinha aquela. Então é muito importante essas separações de bolsos, tá? Então você precisa definir o que é seu e o que é da sua barbearia. Uma vez que você entendeu que a sua barbearia é sua empresa e você é um funcionário dela, então você tem que ter a sua porcentagem e a sua barbearia precisa ter a porcentagem dela, para que ela possa ter uma saúde financeira, né, futura aí nas eventuais imprevistos que apareçam.
pela frente. Bom, é importante destacar, uma dica aí, para você ter duas contas separadas, tá? Você ter uma conta pessoal sua, tá? Onde os seus gastos você vai ter ali destacado, e uma conta só da barbearia. Por que isso é legal? Porque você deixa organizado isso daí dessa forma, tá? Você tem uma conta pessoal onde você vai gastar ali, você vai comprar coisas para você, para sua família, para os seus gastos, e uma conta só da barbearia onde você vai deixar guardado inclusive o seu fluxo de caixa. Daqui a pouco a gente vai começar a falar também sobre o fluxo de caixa. E também ter 2 cartões de crédito separados. Por que acontece isso? Se você vai lá e coloca um gasto seu que não é um gasto da barbearia, depois no financeiro isso vai virar uma bagunça, você não vai saber de onde vem, do que você gastou, se foi um gasto seu, se foi um gasto da barbearia. Então tenha 2 contas separadas, 2 cartões de crédito separados, tá? Que você feche lá o seu mês. Por exemplo, na minha barbearia a gente pega mês fechado. Então o que seria esse mês fechado? Começou lá dia 1º, né? Então, por exemplo, vai estar dia 1º do 5. Então o nosso mês começa a contar ali dia 1 do 5 até o dia 30 do 5 ou 31 do 5, do primeiro ao último dia do mês, tá? Então o que acontece? Lá na minha barbearia funciona assim: todo o dinheiro que entra para o caixa da barbearia, tá? Não entra para minha conta, eu não pego o dinheiro na mão, não acontece nada disso. Todo o dinheiro que entra do dia 1 até o dia 30 ou 31, que seja 31 dias, o dinheiro entra todo na conta da barbearia. E aí eu defini uma data para mim retirar o meu salário, vamos dizer assim, né? Porque eu sou um colaborador lá dentro, então tenho o meu salário, que é a minha porcentagem. Eu não tenho um prolabore definido de valor exato. Então eu recebo porcentagem dos meus atendimentos. Só que mesmo assim tem um dia específico que eu faço a retirada do meu dinheiro, que eu faço o pagamento do meu colaborador que trabalha comigo. Então todo o dinheiro que entra não entra para minha conta, não entra para a conta do meu colaborador, entra na caixa da empresa, e aí no dia definido que a gente retira o nosso pagamento, tá? Que é feito o valor do pagamento para a gente. Então é importante que além dessas divisões de bolso, que você não fique com todo o dinheiro no seu bolso para depois você devolver para a barbearia, não. Tem que ser o contrário, esse dinheiro fica no caixa da barbearia e você escolhe uma data melhor para retirar o seu dinheiro. Lembrando que você é um colaborador dentro da empresa, né? É o que a gente acabou de falar aqui. Como você é um colaborador, então se imagina, se você trabalha de funcionário, o seu patrão vai gostar que você fica fazendo retirada, que você pega dinheiro antecipado? Não, né? Então é legal que você trabalha, determina ali o que você for gastar, gasta do pessoal seu, você gasta do seu salário, não gasta do fluxo da empresa, tá? Então por isso que é legal você pensar, ao mesmo tempo que você é proprietário, você também é um colaborador. Então nessa hora você pensar como um colaborador e como o proprietário. Será que o proprietário da barbearia vai gostar que eu faça essa retirada agora, antes de receber o meu salário? Então você pensa nisso daí e pondera se é legal estar fazendo essa retirada ou não. Às vezes é necessário, né, Billy? Às vezes surgem imprevistos, né? Sim, mas aí também você pode ir lá fazer aquele velho pegar um vale, né? Pode fazer uma retirada lá de um vale, tudo anotado certinho, depois você vai descontar isso do seu salário quando você for receber, tá? O que precisa ficar bem frisado é que nem todo o dinheiro que entra é seu e você não precisa gastar todo ele, entendeu? Porque se você continuar agindo assim, cara, a coisa não vai acontecer, né? Então não adianta nada a gente saber tudo isso e não fazer. Então tem que saber e colocar em prática, tá, cara? E é uma questão de hábito, né? Principalmente para quem trabalha registrado e está entrando na barbearia agora, já está acostumado a receber uma vez por mês, ou quem sabe pegar um vale no dia X, Y, sei lá, e depois receber o pagamento. Então não é nada diferente do que já tinha, né? Então, Wendel, explica um pouquinho assim, fala o que é o fluxo de caixa, só para antes da gente entrar na planilha e tudo mais. Então, o fluxo de caixa nada mais é que uma reserva, né, que a sua empresa tem ali para deixar ela mais confortável, para poder manter ela, para eventuais imprevistos, né? Por exemplo, já pensou se você gasta todo o dinheiro da sua empresa, de repente queima a máquina de ar-condicionado? E aí, cara? Aí bate o desespero. Você precisa às vezes consertar e não tem a grana para fazer isso. Então, de onde viria esse dinheiro?
do fluxo de caixa da empresa. Então é por isso que ela precisa ter uma reserva. Então esse fluxo de caixa nada mais é que uma reserva para as eventuais emergências que a sua barbearia possa ter. Essa reserva é importante para você manter a saúde da sua barbearia, tá? Às vezes para eventuais imprevistos que possa acontecer, às vezes um mês que você não pôde trabalhar, tá? Então a sua empresa ela tem gasto, mesmo ela de porta fechada, ela tem gasto de aluguel, de água, de luz, né? Tem todo esse gasto fixo, né? Que mesmo você não trabalhando, você não gastando produtos que você não está atendendo, mas para a sua barbearia funcionar, ela já começa o mês com um determinado gasto que você precisa saber desse gasto, investigar ele aí, né? Anotar tudo e saber desse gasto. Então para isso que é importante ter um fluxo de caixa, e isso que é um fluxo de caixa, para esses eventuais emergências que aconteçam, e mesmo que você não consiga trabalhar, a sua empresa consiga ficar aberta. Por exemplo, nós barbeiros trabalhamos com nossas próprias mãos, né? Além da gente vender alguns produtos, mas a grande entrada de dinheiro são o nosso trabalho, nosso atendimento. Então, por exemplo, se tudo vai indo bem, de repente você sofre um acidente, quebra uma perna ou quebra um braço, você precisa ficar 3 meses fechado. Se você não tiver fluxo de caixa para manter a sua barbearia em pé, cara, você vai ter que fechar. E aí, muitas vezes, para você recomeçar, é mais difícil ainda. Tem uma importante também, ter um fluxo de caixa, que você pode negociar melhor também, né? Se você precisa comprar ali um equipamento e tal, e se você tem um fluxo de caixa legal, se você tem uma reserva, esse equipamento tem um desconto para comprar à vista, né? Com certeza. Então você já tem o dinheiro ali, você vai, negocia com a pessoa, ou já paga à vista, ou paga o boleto, você tem um desconto, quer dizer, você tem uma saúde melhor, financeira melhor, você tem um poder de negociação melhor, né? Pode continuar, Billy. Billy, fala um pouco também, conta um pouco da sua história rápida, né? A gente já falou um pouco nos vídeos e tal, mas é importante. É legal. Sim. Como eu digo que é melhor aprender com o erro dos outros do que com os nossos, né? E isso lá atrás, no ano 2000, né? Eu tinha lá 2 anos de barbearia. Comecei lá, como todo mundo começa, pequenininho, materiais tudo usado, uma cadeira usada lá, montei a barbearia, né? Eu, na época, praticamente uma criança lá, tinha entre lá meus 16 anos, e aí a hora que tudo estava indo legal, né? Eu já tinha 18 anos, já comprado um carro, tudo. Aí um dia eu fui fazer um passeio, né? Numa prainha próxima aqui da minha região. Aconteceu que eu acabei sofrendo um acidente. Eu vim capotar um carro e eu fiquei muito machucado, né? Quebrei a minha clavícula, rompi o nervo axilar do braço direito, então eu perdi o movimento do braço, né? E eu não tinha, meu fluxo de caixa, a minha reserva era zero, eu não tinha nada, porque todo o dinheiro que entrava era meu. Eu fui comprei uma motinha, depois troquei, comprei um carro, né? Só que a minha empresa, que era a minha barbearia, não tinha nada, o que ela tinha era eu, né? Aí na época eu sofri esse acidente, não pude trabalhar, né? Fiquei um período afastado da barbearia. E o que aconteceu? Não tinha grana para pagar o aluguel, não tinha grana para me manter, então aí ficou ruim para mim e ruim para a barbearia, né? No caso. E aí foi um período muito difícil, né? Onde eu não conhecia nada disso, de gestão. Então eu praticamente ganhava um pouco de dinheiro, só que tudo que eu ganhava nunca era o suficiente, porque não adianta ganhar se você não conseguir administrar esse ganho, não conseguir fazer essas divisões certas, né? Foi quanto tempo que você ficou parado sem ganhar nada? Cara, eu fiquei praticamente ano, né? Ano inteiro parado. E aí é uma história assim, até triste. Eu acho que eu tenho um vídeo desse no YouTube, né? Então depois, se vocês quiserem saber um pouco mais dessa história a fundo, tem esse vídeo lá no canal do YouTube, né? Não vou contar tudo aqui, porque isso, bicho, vai estender pra caramba, eu vou me emocionar muito, vou chorar aqui na frente, vai ser foda, né? Mas o fato é que deu muito trabalho para mim voltar. Eu até hoje não tenho o movimento do braço, né? O movimento axilar do braço direito, mas como se diz, a hora é agora, a gente sempre se reinventa, né? O que muitos vão precisar fazer depois dessa loucura toda aí, é se reinventar,
talvez pelo simples fato de mudar o seu jeito de ver a sua barbearia, de você enxergar ela como uma empresa, já vai ser aí como se diz, a virada de tudo aí dentro da sua barbearia. Talvez pelo simples fato de você entender um pouquinho de como você tem que gerenciar ela, talvez já venha mudar aí a situação que você vive hoje. Isso daí ainda, aproveitando ainda o gancho dessa história do Billy, é que aconteceu quando você tinha 18 anos, né, Billy? Você ainda não tinha, assim, família, não tinha filhos, né? Ainda não tinha, né, vamos dizer assim, não tinha dependentes, né, ainda. Mas você imagina um barbeiro hoje que tenha família, que tenha filhos, tenha dependentes ali, tem pessoas que dependem dele. Se acontece uma coisa dessa, ele fica sem ganhar, fica sem poder trabalhar, como que ele vai se sentir? Você entendeu? Sem ter a renda, sem ter como tá ali sustentando a casa, tá trazendo o dinheiro para casa, né? Por isso que é importante ter essa reserva, esse fluxo de caixa, né? Porque a empresa vai estar bancando o salário e tal, nisso daí. E nisso pode acontecer também de você não ter um fluxo de caixa, você perder a barbearia, né? Tem que fechar a barbearia, né? Tem que fechar o seu sonho, tem que perder o seu sonho ali de ter uma barbearia, de estar atuando, estar crescendo como barbeiro, né? Outra coisa, ainda é legal, vou frisar aqui agora também, para quem está começando, ou às vezes já está trabalhando há bastante tempo, tá? E ainda não trata a sua barbearia como uma empresa, que não tem um CNPJ ainda, eu queria deixar essa dica aqui, cara, que quando aconteceu tudo isso comigo naquela época, eu trabalhava praticamente informal, tá? Eu não tinha um CNPJ, eu não tinha uma contribuição com nada, tá? Então literalmente eu fiquei no zero, tá? Eu não tinha direito de receber nada, nem poder encostar por eu estar machucado, nada disso, tá? Então é importante que você procure o Sebrae, procure um contador, tá, da sua confiança, vai lá, abre o seu CNPJ lá como microempreendedor, que é o mais viável agora, principalmente para quem está começando. Então, cara, já começa da forma certa, não comece errado, tá? Aprenda um pouquinho com o erro dos outros, que é mais fácil que aprender com o nosso. Eu, infelizmente, aprendi isso com o meu próprio erro, tá? Eu fiquei aí mais de ano sem poder trabalhar e sem poder receber R$1, porque eu não contribuía nada com nada, entendeu? Eu era, literalmente, trabalhava informal. Aí, quando, de repente, aconteceu tudo isso, que eu fui querer, sei lá, receber algum auxílio, eu não tive esse direito, porque simplesmente eu não tinha um CNPJ, eu não tinha uma empresa aberta, eu não era registrado com nada, eu não tinha nada disso. Então, se você ainda não tem, cara, providencia, velho. Procura um contador, procura o Sebrae, procura algum profissional aí que entenda melhor para estar te auxiliando, mas é importante que você faça isso. Esse assunto vem bem a calhar também nesse momento também de pandemia, de isolamento, que as barbearias também sofreram muito, né? Vixe, com certeza, é atendimento ao público, né, cara? Não tem como nem fazer um delivery, vamos dizer assim, né? Bom, no caso então, para você estar começando, um fluxo de caixa, tá? Vamos dar algumas dicas aí para o pessoal estar iniciando esse fluxo de caixa. Bom, se você está iniciando então mesmo, está bem no comecinho, às vezes você trabalha como funcionário, né, e fez um curso ali de barbearia, ou está pensando em fazer um curso, você gosta da área e tal, e quer estar atuando aí como barbeiro, então uma dica que a gente dá é que você já começar da maneira certa já, né, Billy? É importante isso. Já começar, porque depois fica um pouco mais difícil de você querer estar arrumando aí seu fluxo de caixa, estar organizando sua barbearia, então já começa de uma forma organizada, tá? Então se você é funcionário, está pensando, já começa a economizar já, tá? Para quando você abrir, você já ter esse fluxo de caixa. Você pode de repente estar pegando, assim que você definir, não, eu vou abrir minha barbearia, pega o seu acerto, né? Você teve ali o seu acerto da empresa que você trabalha e já deixa como fluxo de caixa, né? Lembrando que o fluxo de caixa não inclui você estar montando os gastos da sua barbearia, tá? Se você vai, tipo assim, vai comprar equipamentos, isso não tem que sair do fluxo de caixa inicial. Depois, conforme você ter o fluxo de caixa, aí você pode pensar nisso, mas nesse momento, antes de montar a sua barbearia,
Uma coisa é um investimento para você estar montando a sua estrutura, outra coisa é o seu fluxo de caixa, tá? Além da estrutura, de você estar pensando nisso, estar fazendo as contas do que você vai ser necessário para estar montando, é necessário você pensar em ter um fluxo de caixa assim que a barbearia estiver em pé, estiver redondinha, para começar você ter o fluxo de caixa reservado também. Então essa é a dica. É importante, como para deixar um pouquinho mais claro do que é esse fluxo de caixa que ele tem que ter, além de ter o dinheiro de comprar lá a sua cadeira, suas maquininhas e tudo mais. Então você tem que cogitar o local que você vai abrir, tá? Não importa se é na sua garagem, se você vai alugar um prédio para abrir isso ou não. Faça uma pesquisa mesmo, pega lá um papel, anota o que você gastaria de aluguel, né? Mais ou menos o que você gastaria, não precisa ser exato, tá? Mas mais ou menos o que você gastaria de energia, o que você gastaria com talão de água, o que você gastaria com internet, tá? O que você gastaria para poder trabalhar na sua barbearia um mês, tá? Então você faz essas anotações, faz essa conta. Um exemplo que você comece ali pequeno, você pague lá, um exemplo, sei lá, 400, 600 reais de aluguel, e aí você vai pagar mais 200 de energia, mais 100 de internet, tá? Então é importante esse fluxo de caixa. O que é isso? É importante você ter essas despesas e você ter esse dinheiro para você manter a sua barbearia pelo menos por 3 meses, tá? Porque é importante você ter mais, depois a gente vai ter falando um pouquinho disso daqui, mas pelo menos 3 meses. Tá? Se você precisa lá, um exemplo, vou fazer uma conta rápida aqui, de R$1.000 por mês para manter a sua barbearia de porta fechada, um exemplo. Mesmo que não entre nenhum cliente lá durante um mês, para ela ficar aberta você precisa de R$1.000. Então é importante você ter aí uma reserva, né? Que a gente fala sempre fluxo de caixa, às vezes você fica meio confuso. Então seria uma reserva de dinheiro para você manter a sua barbearia aberta, mesmo que você não corte um cabelo por 3 meses. No mínimo. No mínimo, 3 meses, tá? Então se você vai ter uma despesa de 1.000, você precisa ter pelo menos 3.000 lá de fluxo de caixa inicial, né? Para você ter um conforto maior ali, para você falar assim, pô, vai dar certo, tá? Porque às vezes até começar a acontecer, o primeiro mês é fraco, o segundo mês também é fraco, a gente não tem muito conhecimento ainda, as pessoas não acreditam muito ainda no nosso trabalho, a gente está começando. Então, para quem está começando, é difícil. Se você já começar no vermelho, cara, a chance de você perder o seu sonho, a sua barbearia, vai ser muito grande, né, Endel? Isso. Continuando então na forma de você estar pegando, aí tá construindo o seu fluxo de caixa, né? Se você já tem a sua barbearia aberta, já está ali, já está fazendo alguns cortes, barbas, tal, tá funcionando, só que você ainda não tem o fluxo de caixa. Então o que vai ser necessário você fazer para começar a criar esse fluxo de caixa? Olha, talvez seja necessário você diminuir um pouco o seu salário, diminuir um pouco o seu ganho, né? Para você ter esse fluxo de caixa, tal, ter essa reserva. Ou então você pode estar cortando gastos também, gastos desnecessários. E onde você pode estar diminuindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu vou tirar, eu vou investir um pouco menos, eu vou segurar aqui. E aí você vai criando, mês a mês, você vai aumentando esse fluxo de caixa até você ter pelo menos esses 3 meses, né? Para você ter ali guardado. Aí depois, se você achar necessário, aí você aumenta um pouco o seu salário, vai equilibrando as contas, né? Com os números é muito mais fácil você estar equilibrando do que você estar só simplesmente agindo no achismo, né? É legal você ter depois, com a planilha que a gente vai estar mostrando para vocês, você consegue ter uma visão mais ampla das contas, né? Em cima de tomar decisões em cima de números, tá? Do que só no achismo. E talvez seja necessário você estar pegando empréstimo, tá? Se você mesmo se você está começando, se você já tem uma barbearia e você não tem um fluxo de caixa, talvez seja necessário você estar pegando um empréstimo, estar perdendo um pouco desse medo de pegar o empréstimo. Por quê? Porque isso é um investimento, na verdade. Você vai estar colocando o valor ali que você pega no banco, seja onde você for pegar, depois você vai estar ganhando isso daí, né? Então talvez seja necessário você perder um pouco desse medo de pegar um empréstimo, mas é lógico, com planejamento, tá, pessoal? Tudo é necessário ter um planejamento para depois isso daí não virar um gasto, você sair fora do controle, tá? Então essa é uma dica para estar criando esse fluxo de caixa, essa reserva para você estar trabalhando mais tranquilo na sua barbearia.
Segundo aí os contabilistas, né, cara, eles orientam a gente ter no mínimo 6 meses, né? Eu falei para ter no mínimo 3 aqui, né, cara? Eu acho que para quem tá começando às vezes é um pouco difícil, né? Porque também tá no começo, tá começando, a gente sabe que é complicado. Então eu costumo dizer no mínimo 3, né, para você que tá começando ali. Mas segundo os contabilistas, né, eles falam, no mínimo 6 meses, né? Dos gastos que você for ter aí com a sua barbearia, então você tem que se considerar essas despesas aí por 6 meses, você tem que ter no mínimo esse valor, né? Eles são até um pouco mais radicais, no mínimo 6, né? Hoje, por exemplo, a minha visão é de ter 12, tá? Eu estou trabalhando aí para me chegar a ter 12 meses de fluxo de caixa para uma eventual questão que possa acontecer, né? Até mesmo que está acontecendo agora. De não poder trabalhar, um exemplo talvez, eu quero chegar a ter um fluxo de caixa de 12 meses. Se eu passar a chave na porta e não poder trabalhar, eu conseguir manter ali a minha barbearia por 12 meses de porta fechada, né? Tranquilo. Então eu quero chegar a 12, os contabilistas me pedem 6, né? Eu estou tentando chegar a 12, tá? E tudo com planejamento, igual o Wendel estava explicando, tudo é planejado, com planejamento você consegue chegar onde você quiser. Basta você entender e colocar em prática. Até. Não adianta saber e não fazer, né? Tem que saber e fazer para poder acontecer. Mas é importante destacar para quem que está aí, que ainda não tem, é hora de começar agora. A hora de começar é agora, tá? Qualquer valor ideal é importante, tá? Mesmo que você não consiga muito, um pouquinho, o importante é você entender, dividir você da empresa e fazer chegar no final do mês positivo. Não importa se sobrou X, Y ou Z. O importante é sempre não fechar no vermelho, né? Porque isso às vezes hoje começa com um pouquinho, no próximo mês vai sobrar mais um pouquinho, e o importante é de pouquinho em pouquinho virar um monte, né? É importante isso, e na hora de utilizar também esse fluxo de caixa, essa reserva, é importante, às vezes esse mês aconteceu que não deu para sobrar um fluxo de caixa, beleza, não tem problema, mas o fluxo de caixa está lá. Se os contabilistas pediu 6, você está lá com 4, de repente você precisou usar um pouquinho desse fluxo de caixa numa emergência, baixou para um mês, cara, beleza, no mês que vem você precisa estar devolvendo para poder chegar no 6 de novo, entendeu? E acima desses 6 é onde você pode estar retirando para investimento, né? Para melhorar a fachada, para melhorar a estrutura, para comprar maquinário novo, para investir dentro da sua barbearia. Então o que é importante? Você está lá com 12 meses de fluxo de caixa, você precisou dar um up aí no seu negócio, você utiliza o fluxo de caixa e aí ele vai cair automaticamente para 5 ou para 6. É importante que você vá devolvendo de novo, devagarinho, para chegar no final lá, você ter novamente esse fluxo de caixa e garantir a saúde financeira aí do seu negócio. Né, Edil? Isso aí. Importante, além, né? O importante é sempre sobrar um pouquinho. Né? O importante é isso. Eu acho que é isso, então. Vamos mostrar então na planilha, na prática, né, Billy? Agora falar um pouco da prática e tal, porque tudo isso daí é legal você levar em conta que isso tudo é para organizar, né, a sua barbearia, né? Principalmente financeiro, né? Para estar organizando, deixando bem organizado isso daí. E para você estar crescendo também, para estar se planejando, para estar crescendo, para estar aí tornando o seu negócio de sucesso. A barbearia é um negócio, é uma empresa, e uma empresa precisa dar lucro. Então a barbearia ela precisa dar lucro, por isso que a gente fala para estar determinando o seu salário, porque acima do seu salário, acima do que você vai estar ganhando, a sua é o lucro, né? Então toda empresa precisa dar lucro, então é legal você ter isso determinado, isso colocado na sua cabeça e agir dessa forma. Vamos para a parte prática então, vamos falar aqui, vamos virar a câmera, tá? Bom pessoal, então essa daqui é a planilha de fluxo de financeiro, da gestão financeira de uma barbearia, tá? Então a gente vai estar ensinando aqui como vocês vão estar utilizando. Essa planilha a gente vai estar disponibilizando para vocês
Assim que acabar a live, nós vamos estar disponibilizando o link para vocês estarem baixando gratuitamente, tá? Que a gente quer estar ajudando vocês aí a tá transformando o seu negócio num negócio de sucesso, a barbearia num negócio de sucesso, né? Então o financeiro é muito importante. Bom, mostrando aqui, acho que dá pra ver daí, né, Billy? Dá pra ver? Sim. Ó, então aqui a gente colocou, é uma simulação, tá? Que a gente fez. A gente colocou aí que um barbeiro, essa barbearia nossa aqui, que a gente colocou aqui para estar simulando, ela tem um fluxo de caixa de R$3.000, tá? Então ela está iniciando esse período aqui com um fluxo de caixa de R$3.000. A gente coloca aqui em cima, tá? Então aqui a gente determina, ó, o valor dos serviços, tá? Aqui do lado você pode estar colocando. Então a gente colocou aqui 2 serviços, o corte de cabelo e a barba, tá? Mas você pode estar colocando outros serviços que você tenha. Se você faz sobrancelha, por exemplo, alisamento, o que mais que tem, Billy? Tintura, o que quiser, barboterapia, cada coisa vai ter um valor aqui, né? Então você vem aqui e coloca. Então aqui, para simplificar, a gente colocou que essa barbearia tem um corte de cabelo a R$20 e a barba a R$15. Então aqui depois a gente vem aqui, ó, nesse lado aqui aqui tem a data, tá? Data do dia 1, no dia 2, dia 3 e assim subsequentemente. Então aqui, ó, no dia 1, esse barbeiro ele fez 10 cortes, foram 10 cabelos cortados no dia. Então ela já calcula aqui automaticamente R$200, né? O cabelo é R$20. Aqui, pessoal, depois você tem o saldo, tá? O que a planilha fez? Ela pegou o valor do fluxo de caixa mais a entrada de R$200 e ela já calculou automaticamente 3.200, tá? Então, aí você vai alimentando aqui, ó. Você só vai mexer aqui, só nessa coluna. Você vai mexendo aqui, ó. Vamos supor que aqui tá 10. Se fossem 20 cortes de cabelo no dia, ele já vai automaticamente, já mudou aqui e já calculou aqui também. Então você vai mudando aqui e vai alterando, tá? Aqui no caso a gente colocou que, vamos supor que não teve nenhuma barba feita no dia, mas vamos supor que se fosse 5, ele já vai calcular automaticamente e o saldo também do fluxo de caixa. E aí você vai fazendo, vai continuando aqui o seu mês, vai fazendo. Aqui para o final a gente separou os serviços extras, né? Os extras. Então, quantos você vai colocar aqui no serviço 3, tá? Você vai lá em cima, vai voltar lá no serviço 3, vai colocar o valor que é e o serviço que é, e você vai colocar aqui quantos serviços foram feitos. Aí é importante que aí nessa parte aqui, tá? Nesses serviços você vai colocar no mês, tá? Porque essa daqui é uma planilha genérica, cada barbearia tem sua realidade, né? Tem seus serviços. Então essa daqui você vai colocar durante o mês. Você vai anotar ali, deixar anotado, e durante o mês você vai vindo aqui e vai alimentando. Se você não quiser ficar perdendo toda hora, você vai lá, faz um corte de cabelo ou faz uma barba e você vem aqui e volta para ficar alimentando. Às vezes você não quer ficar perdendo tanto tempo. É legal você estar anotando, tá, pessoal? Anota aí o que foi feito ali durante o dia, e no final do dia você vai lá e alimenta a sua planilha, tá? Mas é legal você estar tendo esse controle e essa organização, e você vai estar fazendo isso daqui. Bom, no final, depois que você alimentou aqui a quantidade de cada serviço, você foi lá, colocou o valor de cada serviço, então você vai ter aqui o total de entradas e o total do seu fluxo de caixa. Porém, aí depois tem as despesas, né? Então você vem aqui a nossa barbearia. É lucro. Bem, se fosse, né, Billy? Então, mas nem tudo. Tem que ter a divisão aí de bolso, né, mano? Isso, aqui a gente colocou então o valor da nossa barbearia, o aluguel é de R$1.000, tá? Cada lugar, cada barbearia vai ter a sua realidade. Aqui tem 2 prolabores. Por que isso daí? Eu coloquei aqui, a gente colocou o prolabore fixo, né? Você pode estar determinando o valor do seu salário fixo ou o valor do seu prolabore por porcentagem. Aqui nesse caso, o nosso prolabore é de 50%, mas o seu prolabore pode ser de 30%, de 70%, enfim, cada um vai ter a sua realidade. Para você estar mudando, é só clicar aqui em cima, tá? E tá colocando 30, vamos supor, se fosse 30, qual que seria o valor do prolabore?
qual que é o valor, né? Você vai estar determinando aí. Nesse caso está 50% aqui. Depois tem as contas, energia, água, internet, produtos, né? Que você vai ter que comprar um balmer, às vezes vai precisar comprar um shampoo, uma navalhete, né? Alguma coisa assim, alguns produtos. E o investimento em marketing é legal, você também está destinando ali um valor para você estar agregando novos clientes, ou tá mantendo a sua barbearia na mídia. Uma faxina, né? Não sei se você vai ter uma secretária, uma recepcionista ali, e outros gastos que tiver, você vem aqui e coloca que a planilha já vai estar calculando automaticamente. Né, Billy? Alguma coisa para você estar agregando? Não, acho que é bem por aí, né? Dá para entender bem. Aí vai te dar aqui depois o valor que você tem. Você pegou o fluxo de caixa, você colocou ali as saídas, as entradas, e ele te deu esse valor. E aqui tem o fechamento do mês, tá, pessoal? Então vai te dar aqui o fechamento, porque lembrando que a sua barbearia é uma empresa, e uma empresa tem que te dar lucro. Então, além do seu salário, tá? Que já determinou aqui o salário. Isso, é bom lembrar que aí nos gastos já está incluído o salário do barbeiro. O salário do barbeiro, exatamente. E aí você vai ter aqui o seu lucro, tá? Nessa barbearia ela deu um lucro de R$2.000. Quer dizer que esses R$2.000, além do salário, você vai poder retirar? Não, pessoal. Lembrando que esse valor vai para o fluxo de caixa, tá? Agora, se você já tem um fluxo de caixa que você determinou ali, e você já tem ali 6 meses do fluxo de caixa, e a sua barbearia continua dando lucro, e se você quiser fazer uma retirada, aí sem problema, tá? Ou se você quiser estar fazendo um investimento, tal, sem problema, aí é você que vai determinar. Mas é importante frisar que você vai tomar decisões em cima de todos esses números, tá, pessoal? Porque aí você consegue ter uma previsibilidade do que vai ter nos próximos meses, o que vai estar acontecendo para os próximos meses, né? Você não vai ter uma surpresa. De repente surgiu um gasto, tal, opa, eu já sei o que eu vou gastar no próximo mês. Às vezes, se é um cartão de crédito, você consegue também saber o que vai cair no próximo mês, né? Você vem aqui e deixa tudo anotado certinho, você sabe, vai conseguir tomar decisões em cima disso. E aí, visto tudo isso daqui, esse valor daqui, ele já vai jogar aqui, ó, aqui embaixo você tem todos os meses, janeiro, fevereiro, março, cada aba é diferente. Então, você vai jogar aqui, ó, para o próximo mês, ele já te deu o fluxo de caixa anterior. Então, por isso que é legal essa planilha, que ela já calcula exatamente de um mês para o outro. Então, você lembrando que no inicial estava 3, né, Endel? E aí com mais uns 2.000 lá e pouquinho que sobrou de lucro da barbearia, já juntou com o fluxo de caixa anterior, né? Isso, já juntou e aí já te deu o fluxo do próximo mês, né? Então você já consegue ter aí uma melhor organização, e você vai alimentando novamente, né? Você vai ali e coloca os valores do serviço, né? Porque conforme vai passando, às vezes de um mês para o outro, você pode aumentar o valor de um serviço, aumentar ou diminuir e tal. Você vai tomar decisão, como eu disse aqui, nos números, né? Explica melhor um pouquinho essa parte, ainda. Agora coloca ali uma simulação se ele tivesse aumentado apenas R$3 no corte. Isso, vamos colocar aqui assim, então. Apenas R$3. Lá o corte estava R$20, aqui a gente vai colocar o corte de cabelo a R$23. E aqui a gente vai colocar quantos cabelos foram cortados no dia 1º, por exemplo. Vamos colocar que foram a mesma quantidade do outro, estava 10, né? Coloca tudo a mesma quantidade, só para ver o impacto que faz esses R$3 no final. Vamos pegar aqui, ó. Vamos copiar aqui para a gente jogar lá. Dá para copiar aí? Tá. Vamos voltar lá no mês de maio. Então a gente jogou aqui, ó, exatamente os mesmos números, tá, pessoal? A gente aumentou em R$3 o corte de cabelo, né? E a gente vamos dar uma olhada aqui, ó, qual que era o Prolabore e o fluxo de caixa que a empresa estava tendo. Prolabore estava 4.500. Ó, então vamos pegar aqui, ó. O Prolabore já aumentou para 5.200. Lá estava 4.500, né? Já aumentou 900 e alguma coisa, né? Isso, já aumentou aí praticamente mais de R$700. E o fluxo de caixa também aumentou, ó. Tá em 7.737. Para vocês verem então como é que a gente já começa a entrar na parte da valorização do serviço. E para entender também que às vezes um pouquinho que você economiza para você conseguir ter um fluxo de caixa,
né, de pouquinho em pouquinho vai impactar bastante no final do mês, né, cara? Por exemplo, ao mesmo tempo que aumentou apenas R$3, se você também deixar de gastar um pouquinho, cara, um pouquinho que você deixa de gastar, às vezes que é uma coisa que não é tão necessária, isso vai te trazer um impacto no final, né? De pouquinho em pouquinho as coisas funcionam. E aí é legal para estar frisando aí quais são os gastos que uma barbearia tem, né? Então esses aqui são os gastos, tá, pessoal? A gente tem aí uma saída dessa barbearia, dando o exemplo aqui, ela tem um gasto de R$7.035, lembrando que o Prolabore também tem que estar incluso, né, Billy? Sim. Também tem que estar incluso como um gasto, um investimento, seria o salário, né? do barbeiro, né? Vamos dizer na palavra mais Isso, assim. o salário do barbeiro, exatamente. Ele está incluído na despesa. Então aí ela tem um valor aí de 7 mil, né? Para essa barbearia... E lembrando que aí é importante, né? Também tá com o investimento de marketing, já tá tudo aí já. Exatamente, aí você vai colocando, cada barbearia tem sua realidade e ela vai colocar os seus números aqui de uma forma, né? E aí, na prática, essa barbearia ela tem um valor ali de R$7 mil de despesa fixa no mês, né? De despesa no mês. Então, você tem que ter, se fosse essa barbearia, se ela fosse sua, você teria que ter R$21 mil no mínimo, né, guardado na sua conta. Quer dizer que se você não tem esse valor, você não vai poder começar a sua barbearia? Não, começa. Mas é importante você começar mês a mês, estar crescendo esse fluxo de caixa para estar alcançando no mínimo esses R$21 mil nesse exemplo. Mas o certo seria você ter 6 meses no mínimo, né, Billy? É o legal. É porque a gente não pode sempre estar contando com a sorte, né, Elio? Porque se você contar com a sorte, isso vira aqui. É legal entender que a gente não pode sempre estar contando com a sorte, porque nem sempre a sorte está do nosso lado. Muitas vezes foi aquilo que eu falei agora há pouco, se você simplesmente cair de moto, quebra um braço, cara, e aí? Você precisa ficar 3 meses sem trabalhar. Se você tiver no mínimo um fluxo de caixa de 3 meses, a sua barbearia não fecha, você não vai perder ela, entendeu? Porque você é o funcionário único dela, o número 1, né? Você vê a despesa ali, pelo exemplo que a gente mostrou, tá dando ali de 7 mil, mas tudo bem que ali tá pagando muitas despesas, tem produto e tudo mais, só que se você eliminar os produtos, ainda vai sobrar os custos fixos, que não vai ser tão diferente do que tá ali.